Páscoa na vida cristã é justamente o fato de que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é capaz de produzir liberdade na vida do ser humano, é capaz de produzir libertação na vida dele. Páscoa é sinônimo de libertação, isso mesmo, você já ouviu falar nisso? É sinônimo de que as correntes do mal e da opressão maligna em nossa vida caíram ao chão a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz, disse está consumado e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa vitória. E por meio dessa vitória a qual ele ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou e entregou essa vitória para todo aquele que crê. De maneira que se você crê na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, você primeiramente experimenta essa Páscoa, essa liberdade, essa libertação do poder do pecado e do poder da ação maligna, do faraó maligno, né, que simboliza ali o próprio diabo. Esse aqui é o momento da palavra de Deus. Eu quero trazer uma rápida palavra para você, até porque nosso tempo praticamente está quase esgotado, ok? Essa palavra, ela se encontra no livro de João, ok? Se você tem a sua Bíblia aí, aproveite, né, para participar conosco desse momento da palavra, uma rápida palavra sobre a Páscoa, né? Estamos nesse período de feriado aí, onde é trazido à memória a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo de número 29. É hora da palavra de Deus, né? A palavra de Deus no seu lar. Você tem a oportunidade de poder receber a palavra de Deus por meio desse programa Vida e Fé. Que alegria, né? Hoje nós temos essa alegria de estarmos em casa e recebermos a palavra de Deus. Ore por nós. O meu desejo é que através da TV a gente alcance outros países. O sonho é grande, né? Mas a gente está começando por aqui. Então eu creio que através da oração e da graça de Deus nós chegamos lá. Amém? Você já encontrou o texto aí na palavra? Se você tem a Bíblia no celular, pode acompanhar também. Quero mandar um abraço para o meu pai, José Monteiro, que está acompanhando o programa. Quero mandar um abraço para a Francisca, para a Lúcia, para o Leandro, para o Orlando, para a Elisângela, para a Taniele. Deus abençoe todos, viu? Vamos lá, gente? Olha só o que o texto diz. O texto diz assim, João capítulo 1, versículo 29. E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e então ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus, que maravilha, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê que esse momento era o momento da preparação ministerial de Jesus. Jesus ali teria que ser batizado, não porque ele era pecador, mas ele estaria cumprindo a justiça da lei. E então ele se encaminhou em direção ao Rio Jordão, e lá estava João Batista, um grande pregador do Evangelho, pregando o arrependimento a todo o povo ali no deserto. E quando ele avistou de longe Jesus, ele disse essa frase maravilhosa: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa essa palavra cordeiro e por que ele mencionou essa palavra cordeiro, que tem muito a ver com a nossa festa judaica, né? Na verdade, com a festa mundial, né? Que é a Páscoa, que é uma festa cristã. Na verdade, a palavra Páscoa significa passagem, né? Significa passar. Por que passar? Era o símbolo do povo de Israel que havia sido tirado, né, do Egito, e a sua passagem do Egito para Canaã, ali por meio do deserto. Por isso que Deus havia instituído para comemorar, né, essa retirada deles do Egito, para se encaminharem até a terra que Deus havia prometido para eles. Deus havia estipulado essa festa, né, essa Páscoa, essa comemoração, porque o povo de Israel havia saído da escravidão, saído das mãos de Faraó, as mãos que oprimiam o povo de Deus. Deus havia libertado o seu povo do Egito e estaria conduzindo, fazendo essa passagem, né? Conduzindo eles até a terra de Canaã. E Deus estipulou essa festa chamada Páscoa para comemorar essa libertação, esse livramento a qual Deus estava dando ao seu povo. Primeiramente, Páscoa é sinônimo de liberdade, é sinônimo de
libertação. A Páscoa na vida cristã é justamente o fato de que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário é capaz de produzir liberdade na vida do ser humano, é capaz de produzir libertação na vida dele. Páscoa é sinônimo de libertação, isso mesmo, você já ouviu falar nisso? É sinônimo de que as correntes do mal e da opressão maligna em nossa vida caíram ao chão a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz, disse está consumado e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa vitória. E por meio dessa vitória a qual ele ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou e entregou essa vitória para todo aquele que crê. De maneira que se você crê na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, você primeiramente experimenta essa Páscoa, essa liberdade, essa libertação do poder do pecado e do poder da ação maligna, do faraó maligno, né, que simboliza ali o próprio diabo. Muitas das vezes a Bíblia ali mostra que nós estávamos debaixo dessa opressão maligna, ou seja, o homem só pode ser dominado por dois tipos de poder. Ou ele só pode ser dominado pelo poder do pecado, pela ação do inimigo, ou ele pode ser dominado pelo poder de Deus. Ou seja, não há um terceiro caminho, não há uma terceira forma. Jesus só apresentou dois tipos de portas, uma larga e uma estreita. O homem não pode escolher outro tipo de porta, uma meia porta, não. Ou o caminho é largo ou o caminho é estreito. Jesus disse que a porta larga são muitos os que passam por ela, mas a estreita são poucos os que a encontram. Isso mesmo, a palavra que ele usou é encontrar, né? Não é passar pela porta estreita, mas encontrar. Por que ele usou essa palavra encontrar? Porque há muitas religiões no mundo todo, mas dentre tudo isso você precisa encontrar a porta verdadeira, a porta certa. E qual é ela? Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que passar por ela vai ter liberdade, vai encontrar pastagem, alimento para a sua vida, provisão real para a sua vida e segurança eterna. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, e aquele que passa por ela encontra salvação. Essa porta, ela está aberta para todo aquele que crê hoje. Essa porta está aberta para toda pessoa que olhar para o Cordeiro de Deus e entender que através dele pode encontrar liberdade para a sua vida, viu? Primeira coisa que a Páscoa nos simboliza é justamente a liberdade, né? Deus tirando o seu povo da opressão maligna. Muitas pessoas pensam que liberdade é fazer o que quer, é fazer a sua própria vontade, mas geralmente todas as vezes que nós fazemos a nossa própria vontade, a gente só faz besteira, a gente só dá com a cara na parede. Por quê? Porque o nosso coração, longe de Deus, sempre será inclinado para o pecado, sempre será inclinado para o mal. Todas as vezes que nós seguimos as nossas próprias vontades, nós fazemos coisas erradas. Todas as vezes que nós não buscamos a vontade de Deus, nós buscamos as pessoas erradas, nos lugares errados, para fazer o que é errado. Mas quando você busca a vontade de Deus, você encontra os lugares certos, as pessoas certas, para fazer o que é certo. Entenda que somente através do propósito de Deus, abraçando a vontade de Deus em seu favor, você pode viver uma vida de verdadeira liberdade. Eu lembro de um testemunho muito interessante que teve aqui em Tailândia, a respeito, aqui foi há alguns anos atrás, onde acontecia alguns cultos ali na cadeia ali de Tailândia, né, na prisão ali. E ali havia um homem que sempre participava, né, naquela cadeia dos cultos aos sábados. Até que um dia ele entregou a vida a Jesus, ele entregou o seu coração a Jesus. E durante a semana ele sentiu uma angústia muito grande no coração, dizendo, Deus, eu aceitei a Ti, Jesus, eu me entreguei a Ti, por que eu sinto essa angústia tão grande no meu coração? E então ele abriu a Bíblia e a Bíblia ali caiu em um salmo, e o salmo dizia que Deus é aquele que liberta o que está preso. E a partir daquele momento ele diz que houve uma paz maravilhosa que adentrou o coração dele, que ele não conseguia parar de chorar, que ele não conseguia parar de derramar lágrimas. Ele disse que nunca tinha sentido uma paz tão grande no coração como aquela paz que penetrou e atravessou o coração dele. E a partir daquele momento, no outro sábado, ele foi contar o testemunho dele. Ele disse assim, ora,
Antigamente eu fazia o que eu queria, porque eu pensava que eu era livre, eu fazia minha própria vontade, roubava, prostituía, procurava me satisfazer em novas experiências sexuais, enfim, em tantas outras coisas eu procurava e fazia o que eu queria. E por eu fazer o que eu queria, eu pensava que eu era livre, mas na verdade eu estava preso e nem sabia. E foi isso que ele disse, mas ele disse assim, mas hoje eu posso estar dentro aqui dessa cadeia, preso no meu corpo, mas o meu espírito, a minha alma estão livres em Cristo Jesus, porque eu experimentei liberdade. Esse homem que era criminoso experimentou a Páscoa, a liberdade na sua vida por meio da obra de Jesus Cristo. Ah, que maravilha! Que bênção é poder experimentar a Páscoa no nosso coração, sinônimo de liberdade, viu? Há um texto na Bíblia que fala a respeito de um homem que simboliza a obra redentora de Jesus Cristo em sua experiência. E esse homem é o velho Abraão, né? O patriarca. Você vê que Deus pediu uma prova de amor para esse homem. Deus disse a Abraão, se você verdadeiramente me ama, sacrifica o seu filho, me dê o seu filho. E Abraão, mesmo com o coração pesado, mas ele foi em direção a cumprir a vontade de Deus. E você conhece a história, talvez se você já leu, né, a passagem sobre Abraão. Abraão, imagina, enquanto ele estava ali amolando aquele punhal para sacrificar o seu filho, o seu coração estava ali nutrindo uma confiança na promessa de Deus, de que ainda que ele sacrificasse o seu filho, Deus era capaz de ressuscitar o seu filho naquele momento. Mas entenda, na hora que ele levantou o punhal para sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que apareceu um cordeiro, né, ali preso entre os arbustos pelo chifre, e então o garoto foi livrado. Por quê? Porque um cordeiro foi provido, foi oferecido no lugar daquele garoto. E é isso o que significa a Páscoa, substituição. Por quê? Porque houve um cordeiro que nos substituiu e nos impediu de experimentarmos a morte eterna. E quem é esse cordeiro de Deus? É o próprio Jesus Cristo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso mesmo, aleluia. Ele é o cordeiro de Deus que nos livrou da morte eterna, que nos livra do juízo de Deus e que nos substitui, que morreu em nosso lugar, porque na verdade era para nós estarmos ocupando aquela cruz. Foi o que aquele ladrão que foi redimido ali na cruz, no último momento da sua vida, disse. Ele disse assim, ora, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem está aí na cruz, ele não merece nada do que ele está vivendo agora. Mas na verdade, Jesus estava assumindo o lugar de todos, estava assumindo o meu e o seu lugar. Ele estava morrendo pelo meu e o seu pecado, ele estava morrendo pela minha e a sua transgressão, pela minha e a sua desobediência. A minha e a sua desobediência recaíram sobre ele, e porque recaiu sobre ele, o juízo de Deus, que era para cair sobre nós, foi desviado e foi derramado sobre Jesus. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos receber o livramento de Deus e a vida eterna em nossos corações, em nosso ser. Entenda, esse é o Evangelho, é o fato de Jesus ter nos substituído. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é a Páscoa, é o fato dele ter nos substituído ali, assumido o nosso lugar. Jesus foi condenado com o inferno que eu e você merecíamos, foi condenado pela nossa mentira, foi condenado pelo nosso pecado, foi condenado pela nossa transgressão, por aquilo que nós praticamos. Jesus colocou sobre si e foi em direção ao Gólgota, ao Calvário, carregando tudo aquilo. E quando ele disse está consumado, está feito, ali ele estava abrindo acesso para que todo homem pudesse se achegar a Deus e poder ser perdoado dos seus pecados e transformado. Eu quero dizer para você que a cruz terminou a tarefa. Você tem livre acesso a Deus. Você pode se achegar a Ele, você pode ser perdoado por Ele, você pode ser transformado por Ele. Há esperança para você, há solução para você. Essa é a boa nova do Evangelho. Jesus tem esperança para a sua vida. Essa é a boa notícia do Evangelho, que em Jesus podemos sermos completamente aceitos e amados por Deus através de Jesus. Para terminar, há muita coisa aqui sobre a Páscoa. Ainda há o texto sobre o livramento do anjo, enfim, muitas coisas. Mas hoje é feriado. Geralmente nesse feriado
as pessoas, tiram para trazer à memória a morte e a ressurreição de Jesus. Eu quero dizer que isso é bom. Toda coisa que possa nos levar à memória a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo é bom. Inclusive a ceia do Senhor, que é uma ordenança da Bíblia, ela nos leva a lembrarmos da morte e da ressurreição do Senhor, porque a cruz deve ocupar a nossa mente todos os dias. Mas é esse ponto que eu quero falar para você. Muitos de nós, muitas das vezes, tiramos um feriado, não comemos peixe, muita gente não come peixe, como um meio de que isso é pecado. Mas você já parou para analisar como a religião tem deturpado as coisas? Eu falo religião porque tem o Evangelho e a religião que tem... nós temos tornado tudo uma religião e não vivido o Evangelho. Veja só, nós dizemos que não pode se comer carne porque é pecado. Mas quando passa-se o feriado, quando passamos do feriado, voltamos às nossas mesmas vidas de sempre. Voltamos à mesma vida de distanciamento cada dia mais do Senhor, da Sua Palavra, dos Seus mandamentos. E há um grande benefício sim em lembrarmos da morte de Jesus. Mas não há benefício algum quando apenas a gente lembra, mas não assume essa obra de Jesus em nosso favor. Não há benefício espiritual se nós lembrarmos da morte e da ressurreição dele, mas não crermos e assumirmos e abraçarmos essa obra em nossa vida. Ou seja, nós podemos dizer, não podemos aqui, vamos nos abster de um alimento porque é pecado. Mas quando termina-se o feriado, voltamos às mesmas situações das nossas vidas de sempre. E na verdade isso é como você lembrar de um antídoto, mas não tomar o antídoto. É como um doente lembrar de um remédio, dizer, opa, hoje é dia de tomar o meu remédio, mas não tomá-lo todos os dias para poder curar a sua doença. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que é bom nós lembrarmos hoje da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas quando terminar esse feriado, como é que estará a sua vida com Deus? Quando terminar esse feriado, será que essa morte e essa ressurreição foi derramada e assumida em sua vida? Porque muitos de nós queremos os benefícios da cruz, mas não queremos as exigências dela. E o sacrifício de Jesus em nosso favor nos exige um novo estilo de vida, nos exige um novo caminhar. E se você abraça de verdade e lembra do que Jesus fez por você, você apenas não lembra do antídoto, você experimenta ele, você aceita ele, você abraça esse antídoto em seu favor. Aí sim há um benefício espiritual eterno nas nossas vidas. Quando não apenas a gente lembra, traz a memória. Hoje temos que lembrar de que obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu e ressuscitou por mim. Mas lembrar disso não é apenas uma vez por ano. Nós temos que carregar isso dentro de nós, operando em nós todos os dias da nossa vida, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo. Quando a gente entrega o nosso coração, a nossa vida a Jesus, a gente experimenta a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque o sacrifício de Jesus só pode ser aplicado sobre todo aquele que crê. Jesus morreu por todos, mas a morte e a salvação, através dessa morte, só chega na vida daquele que assume pela fé essa morte e ressurreição em seu favor. Crê em Jesus, se entrega a Jesus, abraça a obra dele em seu favor. Então você é salvo. Então você não apenas lembrou do antídoto, como você experimentou o antídoto, tomou o antídoto e a doença, o domínio do pecado foi desfeito sobre a sua vida. E você experimenta uma verdadeira Páscoa, uma verdadeira liberdade, uma verdadeira mudança de vida. Amém? Glória a Deus. Espero que possamos ter entendido hoje a mensagem sobre a Páscoa em nossas vidas. Eu desejo a você que nesse exato momento você venha experimentar essa Páscoa em seu coração. Você venha experimentar essa Páscoa em sua vida, em sua família. Antes de desejar bom feriado e tudo mais, eu quero desejar a você uma Páscoa real, transformadora, espiritual na sua vida e no seu coração.
Se você que está me assistindo aí entendeu tudo que eu falei e quer entregar a sua vida a Jesus, quer assumir e crer no sacrifício dele em seu favor, não estou chamando você para aderir a uma religião. Estou chamando você para crer na morte e na ressurreição de Cristo em seu favor e abraçar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso que eu estou chamando você. Amém? Se você quer, aonde você está, você pode agora orar comigo, arrepender-se, se render a Ele e dizer: Deus, a partir de hoje eu experimento essa Páscoa, eu experimento essa liberdade, eu experimento esse livramento sobre a minha vida, porque eu abraço a morte de Jesus Cristo em meu favor e então sou salvo e transformado, em nome de Jesus. Quero orar por você, por todos aqueles que enviaram suas mensagens agora para nós pelo WhatsApp. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todos aqueles que ouviram a Tua palavra. Que o Senhor, nesse momento, pelo poder do Teu Espírito, venha levar essa pessoa a experimentar uma verdadeira Páscoa, uma liberdade real, pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Pai, eu quero Te pedir que Tu venhas perdoar os pecados, transformar a vida dessa pessoa, restaurar a vida dela, levantá-la em nome de Jesus. Quero orar, meu Deus, para que a Tua graça salvadora venha redimir ela, lavar ela no Teu sangue a partir de agora. Escrever o nome no livro da vida, porque ela está se entregando a Ti. Quero orar também por esse que está se reconciliando, por esse que está doente. Que a Tua graça venha intervir agora, venha mudar, restaurar, perdoar e santificar e mudar a vida dessa pessoa em nome de Jesus, Pai. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Toca onde os homens não conseguem tocar e vai aonde o homem não consegue ir pelo poder do Teu Espírito. E agora essa pessoa recebe vida eterna e que ela venha experimentar uma verdadeira Páscoa, uma liberdade em nome de Jesus, um livramento e venha receber a vida eterna em Jesus Cristo. Porque em Ti somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Eis a verdadeira Páscoa. Em nome de Jesus, assim eu oro, te agradeço. Amém, amém e amém.